Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou trazer a minha opinião sobre a finalíssima do Campeonato Carioca, o primeiro jogo que vai ser realizado agora no sábado às 8h30 da noite. Depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo quem para você vai ser o campeão carioca de 2023. No futebol existe a máxima de que clássico é clássico e tudo pode acontecer, mas agora no Campeonato Carioca eu vejo um favoritismo por parte do Fluminense, principalmente agora com a notícia de que o Arrascaeta, o principal jogador do Flamengo, você consegue ver agora aí na tela a imagem da notícia publicada pelo GE, está fora dos 2 jogos da final. Ele sofreu uma lesão na coxa e também vai ficar ausente aí desse primeiro jogo do Flamengo na Libertadores da América contra o Alcas do Equador. O Fluminense já era favorito para mim em relação ao Flamengo, sobretudo pelo trabalho do técnico Fernando Diniz, que eu vou falar um pouco depois nesse vídeo. Mas falando sobre o Flamengo, essa perda do Arrascaeta faz com que o status do Flamengo cai aí algumas porcentagens em relação ao favoritismo. Antes eu colocava o Fluminense 60-40, o Fluminense tendo 60% de favoritismo, mas agora essa ausência do Arrascaeta nos 2 jogos da final certamente fazem com que o Flamengo perca o seu principal jogador no aspecto tático e também no aspecto técnico. Para mim, Arrascaeta é um jogador genial, é o cara que consegue fazer as jogadas diferentes do Flamengo. Claro que há outros jogadores também que fazem grandes atuações, como é o caso do Pedro, o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas. Mas a questão é que mesmo machucado na semifinal contra o Vasco, o Arrascaeta sobrou muito no meio de campo, fez gol e ajudou a equipe rubro-negra a chegar à final. Além disso, essa mudança ali afeta muito ao esquema do Vitor Pereira, que não sei se ele vai optar pelo Everton Ribeiro mais centralizado. Eu acredito que seria uma opção ele ir para o meio, fazer a função de camisa 10, ou até, quem sabe, ele pode centralizar o Gabigol, que vinha jogando como segundo atacante, mas pode dar mais um passo atrás e jogar como camisa 10. De fato, não é a posição que ele costuma jogar, mas é uma opção aí para o técnico Vitor Pereira, que não vai contar com o uruguaio e, para mim, como eu falei, o melhor jogador do Flamengo. O Vitor Pereira teve tempo suficiente de treino para organizar essa equipe e agora vai ter que reorganizar com a notícia de que o Arrascaeta vai ficar de fora aí das finais e também da estreia do Flamengo na Libertadores da América. É uma perda muito dura para a equipe rubro-negra, para a torcida, jogador que faz a diferença há muito tempo para o Flamengo, mas existem várias opções num elenco que eu reforço e volto a afirmar, é bastante recheado e bastante qualificado do Flamengo. Essa obrigação rubro-negra de vencer o Carioca também, não sei se vai pesar muito na equipe, porque os insucessos, tanto no Mundial, Recopa Sul-Americana e também em alguns jogos do Campeonato Carioca, sobretudo contra o Fluminense, que é o grande algoz do Flamengo nessa temporada e na última temporada, todos esses fatores que eu acabei de mencionar fazem com que o Flamengo tenha a obrigação, para mim, mais do que o Fluminense, de vencer o Campeonato Carioca. E eu quero ver como esse tempo do técnico Vitor Pereira à frente do Flamengo agora sem jogos, como o técnico conseguiu usar aí esse período para aprimorar a equipe. Eu não sei se ele vai voltar para essa final com o esquema de 3 zagueiros que jogou contra o Vasco. Vi bastante deficiência na parte defensiva quando os jogadores ficavam em linha, sobretudo com lançamentos longos, o que não é o caso do técnico Fernando Diniz pelo lado do Fluminense. Ele gosta de construir as jogadas um pouco mais curtas, então é um ponto até positivo para a equipe rubro-negra, mas certamente ele viu as semifinais e vai usar esse ponto aí para explorar as costas da zaga. Mas como eu falei, o Flamengo tem aí a obrigação de vencer, a torcida está esperando essa resposta e vamos saber no sábado, 8h30 da noite, se o Flamengo vai largar na frente num jogo em que não há vantagem do empate, embora o Fluminense tenha sido campeão da Taça Guanabara e é dele que eu vou falar agora. Como eu abri o vídeo falando, eu realmente vejo o Fluminense favorito, apesar de não ter aí a vantagem do empate nessa final do Campeonato Carioca. O Fluminense foi líder do Campeonato Carioca da Taça Guanabara, conquistou a Taça Guanabara na última rodada, virando uma partida no segundo tempo contra o próprio Flamengo, mas o regulamento esdrúxulo do Campeonato Carioca faz com que o Fluminense não tenha vantagem do empate nessa fase da competição, que para mim é absurdo, porque se ele foi o melhor time, ter vantagem até a semifinal, não vejo muito sentido concedê-la. Mas, apesar disso, o técnico Fernando Diniz vem no seu 2º ano de trabalho, um trabalho bastante consolidado,
com os jogadores entendendo perfeitamente o esquema de jogo, estão comprando a ideia do técnico, e isso é fundamental no futebol, os jogadores entenderem e, sobretudo, comprarem a ideia do técnico, que é um time que marca em cima, joga duro, joga para cima. E até mesmo o lateral direito Guga, como você pode ver aí na tela, essa notícia de uma participação dele no podcast, elogiou bastante o trabalho do técnico Fernando Diniz e também o artilheiro Germancano. Pelo lado do Diniz, ele elogiou a intensidade dos treinos dele, tem até vários vídeos viralizando na internet, nas redes sociais, da intensidade dos treinos que o Diniz coloca para cima dos jogadores do Fluminense, como se fosse praticamente mesmo uma partida, e acho que isso ajuda muito e é um mérito do técnico do Tricolor. Além disso, ele elogiou muito o Germancano, que é o artilheiro do Fluminense na temporada, o quinto maior artilheiro estrangeiro, passando Dario Conca, fez 4 gols na semifinal contra o Volta Redonda, fez gol nos clássicos, como todo mundo sabe, é um jogador fora de série dentro da área, faz ali os gols como tem que fazer e tem sido um grande ídolo do Fluminense. E agora também vai ter a companhia de Lelê, que não pode jogar no Campeonato Carioca porque já atuou no Volta Redonda, mas que foi anunciado pelo Fluminense e pode estrear contra o Sporting Cristal no Peru no primeiro jogo do Fluminense da Libertadores. Mas voltando a falar do Campeonato Carioca, eu vejo o Fluminense como equipe muito consolidada, vai ter que ter muito olho aberto com os jogadores de ataque do Flamengo, principalmente o Pedro, o Gabigol, as investidas do Ayrton Lucas para cima do Samuel Xavier, que ainda é um jogador que deixa muito espaço defensivamente, mas eu confesso que eu vejo um Fluminense muito consolidado, muito forte tecnicamente, muito organizado taticamente, os jogadores entendendo bastante o que o técnico pede para ele. O Fluminense não vai ter o Marcelo ainda nesse primeiro jogo da final do Carioca, ele já está apto e regularizado a jogar, mas o tempo parado e ainda está parecendo um pouco fora de forma, esses dois fatores fazem com que o Marcelo muito possivelmente não esteja no jogo contra o Flamengo, acredito que vai estar como espectador, e aí o Fluminense vai enfrentar o Flamengo sem vantagem do empate no sábado às 8h30 da noite. Eu já boto aqui um palpite de uma vitória por 1-0 do Fluminense, mas claro, quero saber aqui de você, dos comentários, qual o seu palpite para essa primeira partida da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, que agora fazem uma maratona de jogos. O Flamengo e o Fluminense estão envolvidos nas competições internacionais e também nacionais, conheceram os adversários tanto da Libertadores da América quanto da Copa do Brasil, e vão ter jogos atrás de jogos, começando agora pelo primeiro jogo da final do Carioca. O Flamengo joga o primeiro jogo do Campeonato Carioca no sábado, às 8h30 da noite, depois viaja para altitude para enfrentar o Alcas do Equador, quarta-feira, às 7 horas da noite, depois pega novamente o Fluminense no domingo, no segundo e decisivo jogo da final do Carioca, às 6 horas da tarde, depois enfrenta o Maringá, o primeiro jogo da Copa do Brasil no Rio de Janeiro, equipe paranaense, dia 12 de abril, e depois começa a caminhada pelo Campeonato Brasileiro, no dia 15 de abril contra o Coritiba também no Rio, e depois recebe novamente o Nublense do Chile, equipe pela Libertadores da América, no dia 19 de abril às 9h30 da noite. Então vai precisar de elenco, muitos jogadores vão precisar estar em forma para poder ajudar a equipe rubro-negra nessa caminhada, nesse início de maratona de uma equipe que disputa todas as competições, assim como o Fluminense, que vai enfrentar o Flamengo, depois viaja para o Peru enfrentar o Sporting Cristal na quarta-feira às 9h30 da noite, depois volta a enfrentar o Flamengo, viaja para o Pará para enfrentar o Paysandu, depois viaja para enfrentar o América Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro, e depois recebe o The Strongest pela Libertadores nesse período aí, desde o dia 1º até o dia 18 de abril, então uma sequência também dolorosa, doída para o Fluminense, que vai ter que mostrar se tem elenco. Com muitos méritos se classificou para essas competições, mas o Fluminense tem uma viagem, uma logística ainda mais difícil do que o Flamengo. E as duas equipes cariocas que melhor fizeram o ano de 2022 e agora começaram, cada uma de seu jeito, né, em 2023, vão começar a decidir o Campeonato Carioca. Comente aqui novamente quem você acha que vai vencer esse campeonato. E não se esqueça, é claro, de se inscrever no meu canal, deixar o like, compartilhar o vídeo para quem ainda não conhece o canal do JP Fará. E até o próximo vídeo.